consistência é o que esse Corinthians busca. Já houve outros momentos dentro desse campeonato em que o Corinthians também produziu bem, fez jogos com desempenhos legais, mas daí teve aquele hiato de derrota para o São Bernardo e o empate com a Portuguesa jogando muito mal. Aí esses dois próximos jogos, dois últimos jogos no caso, empate com o Palmeiras jogando legal e ontem vencendo, atropelando o Mirassol. Essa consistência é um alvo ainda distante para o Corinthians ou Fernando Lázaro? Plihal, me parece que isso virá com o tempo, com a sequência de jogos, para o Lázaro, obviamente, para todo mundo, né? É sempre bom trabalhar com vitórias, é outra conversa, é outro ambiente, é outro tipo de confiança, é outra repercussão. Isso, obviamente, tem um peso também para o trabalho dele. Ele conhece o clube como pouca gente conhece. Ele tem tido um mérito inicial que chama muito a atenção, que essa movimentação dos jogadores que são muito bons do meio para frente, todos se aproximam muito para jogar. Né? Então, Renato Augusto encontra muito o Yuri Alberto, que encontra muito o Roger Guedes, que encontra muito o Adson. Então, a movimentação do Corinthians, a maneira que muitas vezes o Fagner apoia pela direita também, com a inversão de jogo do Renato Augusto, que dita o ritmo do time, tudo isso para o Lázaro é uma boa notícia. Claro que com resultado, com vitória, isso daí a gente multiplica por 2, por 3, por 10. Né? E até ontem, Plihal, o resultado foi muito cruel com o Mirassol. O Mirassol não teve uma atuação para perder por 3-0. O Mirassol até começou melhor, finalizou muito ao gol do Cássio. Quando o Lázaro destaca isso e fala do Mirassol, que trabalha muito com jogadores trocando passes pelo meio, isso levou dificuldade para o Corinthians se defender. Mesmo se o pênalti tivesse sido convertido, ficaria 2-1, poderia ali dar um susto. Então tem tudo isso, né? Agora, em muitos jogos, você às vezes não vai jogar tão bem e vai ganhar, e tem jogo que você vai produzir muito e não vai ganhar. Né? Então, assim, meio que a coisa se troca, a coisa vai se pagando ao longo do caminho. Mas para o Lázaro é um bom começo, os jogadores me parecem que, além de gostar, estão entendendo o que ele quer. É muito melhor trabalhar com 3-0 contra, com 2-0 contra, com 2-2 em um clássico, com um time tão bom como é o do Palmeiras, que é o melhor do campeonato. Para ele, notícias positivas, estão goleando as negativas no começo do trabalho dele no Corinthians. Dava para ter feito muito mais do que ele fez até agora, Zé? Acho que não, né? Não, eu assim, boa tarde, né? Boa tarde, Plihal, Prates, Eduardo Menezes, a todos que estão nos assistindo. Eu acho que está dentro do esperado, Plihal, porque ele tem a oscilação né, contra o São Bernardo e contra a Portuguesa, que São Bernardo é um time difícil, um time que joga muito bem, muito físico, muito bem organizado pelo Márcio Zanardi, que foi treinador nas categorias de base do Corinthians, né? Hoje faz um bom trabalho. A Portuguesa entrou para não perder o jogo contra o Corinthians, então a primeira e última função dos jogadores da Portuguesa era: não vamos perder, então vamos ficar todos aqui atrás, e se der uma bola morta, talvez a gente consiga criar problemas para o Corinthians. Depois, o jogo do Palmeiras é um jogo à parte. É um jogo à parte, porque você tem o dedo do treinador, que eu acho que ele foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, né? Ele mexeu bem, ele Você diria que o grande momento do Fernando Lázaro até agora no comando do Corinthians foi o derby, apesar de não ter vencido? Eu acho que pelas circunstâncias, pela forma que foi, pelo time que ele jogou, né, contra o Palmeiras, que hoje é um time que joga dentro e fora de casa da mesma maneira, ele consegue se impor, ele consegue colocar suas qualidades. Eu acho que o Fernando Lázaro, não vou dizer que atingiu o máximo, não é isso? Dentro do trabalho que ele está fazendo, eu acho que ali foi um teste. Né? Foi um teste porque ele teve que fazer algumas mudanças, por exemplo, a entrada do Juliano, tirou o Vera, contra a Portuguesa não jogou bem, tirou o Vera, colocou o Rony de novo, Juliano como um segundo homem de volante, mas para quê? Para dar um pouco mais de mobilidade para a equipe, você sair com velocidade para tentar surpreender o Palmeiras. Armou a equipe num 4-4-1, 4 ou 4-1-5-1 muitas vezes, porque o Renato variava muito de posicionamento, às vezes ele jogava como um centroavante sem a bola, depois ele voltava por dentro para confundir a marcação, tanto que o Abel foi questionado: vocês não marcaram o Renato Augusto individualmente, né? E o Abel falou assim: não, nós não podemos marcar o Renato, porque a minha maneira de pensar é: se eu marco o Renato, eu posso criar um certo desequilíbrio no meu time. E como o Renato ele se movimenta muito, ele também desequilibra o time muito dele. Então, por isso as movimentações e as escolhas, né? Do Rony, o Roger Guedes fazendo um trabalho contra o Palmeiras de voltar na marcação, num posicionamento não marcando muito o lateral, mas ele ficou, a gente fala naquele miguezinho ali entre o Renato e o Marcos, né? O Marcos Rocha, num posicionamento específico, se roubassem a bola ele saía no contra-ataque puxando nas costas do Gustavo, entre o Gustavo e o Marcos, então dificultando. Isso tudo é o treinador e os jogadores compraram e sabem da dificuldade contra o Palmeiras. Ontem eu acho que assim, jogou bem, mas jogou contra um time que sabe jogar, que joga futebol. Se eu não me engano, o Mirassol chutou 26 bolas ou 24 bolas. Acho que foram 6 ou 8 no gol.
se você analisar, é muito. Mas isso tem acontecido nos jogos do Corinthians, Sim, né? mas é muito. Se você prestar atenção ali, eu acho que foi uma boa vitória, uma vitória importante, mas se você analisar os melhores momentos, você vai ver quantos chutes os jogadores, o Camilo, especialmente o Camilo, conseguiu encontrar o espaço para poder 25 chutar. chutes o Mirassol deu. 25 chutes, né? 25 finalizações. Muitos de longa distância. Muitos de longa distância. Não pode ser uma coisa controlada, Zé? Deixa chutar de longe que a gente tem aqui quem garanta? Mas nem sempre você pode confiar nisso, né, Plirra? Porque assim, há uma compensação. Quando você libera, e aí é uma questão de concentração, né? Uma coisa é você jogar contra o Palmeiras, que todo mundo vai correr. Claro. Outra coisa é Mirassol. Então assim, eu tenho 2 jogadores que marcam, que é o Rony e Juliano. Vem o Adson um pouquinho para fazer uma compensação no meio ali, e eu libero o Renato, o Yuri e o Roger. Então você tem aquele balanço muitas vezes, e acontecia muito com o Rony e com o Juliano. Você não vai conseguir defender o tempo todo com 6 jogadores apenas. O time adversário vai atacar, vai criar dificuldades, e méritos do Mirassol, que chute de longa distância, apostando também na qualidade do Cássio. E aí é uma arma que você tem, é uma opção, uma escolha que você faz. Olha quantos jogadores, 3 jogadores, tá vendo? Então assim, em determinados momentos, e aí eu falo... Que ponte bonita do Cássio. Foi contra... Essa é a famosa ponte para fotografia. Esse jogo foi contra o Mirassol, e eu não estou desmerecendo o Mirassol, mas num jogo em que você pega uns jogadores com uma qualidade maior, talvez a dificuldade seja maior, porque aí o Corinthians tem que marcar e jogar. Então isso é o que eu acho que o Lázaro vai ter que encontrar esse equilíbrio. Ontem foi um belíssimo jogo, mas 25 chutes no gol. Pênalti. Foi o jogo em casa, Zé, que o Corinthians mais sofreu finalizações. Esse do Mirassol ontem. Pênalti, né? Pênalti. Bolas na trave. Então, assim, foi muito boa a vitória para o Lázaro. Claro, você bate um time difícil como o Mirassol. Mas eu acho que eu tenho que... Eu tenho que analisar como comentarista... Não só o que aconteceu, não só o que poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido, até porque para o próximo jogo. Daqui a pouco você tem aí, de novo, né, um clássico contra o Santos. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, mas num todo, eu acho eu acho que o trabalho do Lázaro está sendo muito bem feito. Muito bem feito. Ele entende... o que está acontecendo, né? O que ele precisa fazer para determinados jogos. Esse rapaz aí, o Juliano, ele entrou, ele está jogando bem, meu. Ele depois do jogo contra o Palmeiras, é lógico, o outro jogo, são 2 jogos. Vocês entendem que o Juliano fincou o pé no time titular? Já tinha rendido muito bem contra o Palmeiras. Não dá para cravar ainda, mas ele ganhou alguns pontos em relação ao que ele... Porque, se a gente voltar para o começo do ano, quando o Lázaro inicia o trabalho, me parece que uma das dúvidas que a gente chegou a debater aqui era a seguinte: Juliano ou Renato Augusto, né? Não, ele encontrou o meio-campo com os dois. Acho que pode ter sido a contusão do Vera, pode ter sido o Maicon que não pôde jogar, mas encontrou em primeiro momento os dois juntos. Mas eu acho que assim, não é que é o nosso erro, não é isso, mas automaticamente, quando o Juliano chega, ou depois vem o Renato, você compara os dois. Você fala, um joga no lugar do outro. E o Juliano está jogando uma função diferente. Ele está jogando como um segundo volante. E ele está ajudando bastante na marcação. Quando pega essa bola, sai velocidade, consegue... O passe que ele deu ontem para o Roger Guedes fazer um gol é um passe de meia, não é um passe de volante. Então ele acrescenta essa muito. Liberdade que os adversários têm tido. Ontem, como disse o Pratos, o jogo em que o Corinthians teve a sua meta mais atingida, apesar de não ter sofrido gols. Não pode ter a ver com o Renato e Juliano no meio campo? Sim, porque nem sempre, por exemplo, o Juliano vai conseguir manter essa pegada 90 minutos. Ele não tem essa característica de uma certa forma, mas na hora do embate, de você ter que sair para dar o combate o tempo todo, se você não tiver uma mãozinha ali para poder te ajudar, você acaba sendo sobrecarregado. Aí você pega naquele lance ali do Camilo, você tinha 4 jogadores contra 2. Então sempre no meio campo o problema chama-se superioridade numérica. Se você consegue criar essa superioridade numérica, você tem que ter a compensação. E o time do Corinthians muitas vezes não consegue. Porque o Renato é um cara que chega e joga com a bola. E se eu sou o Lázaro, eu também deixo o Renato fresco. Claro. Deixo ele tranquilo. Fica aí, Renato. Porque esse vai ser o cara que vai segurar a bola, que vai fazer as jogadas, vai fazer essa bola chegar até o Roger, fazer essa bola chegar até o Yuri Alberto. Então você tem que ter essa compensação. Por isso que talvez o Adson esteja jogando. Mas eu acho que o meio-campo ainda tem muita coisa para ajustar. Eu acho que deve jogar o Vera.
Daqui a pouco, Maicon. Alguém que fique mais, né? Ele tem várias peças ali para mudar e montar um meio-campo a cada jogo, vamos dizer assim, de acordo com as características dos adversários. Ainda tem um pouquinho do Queiroz. Sim. Você tem o Paulinho. Sim, Paulinho. Então você pode jogar um meio-campo com 2 jogadores, você põe Renato aqui num 4-2-3-1, você pode jogar num 4-3-1-2, né? Você põe um cara centralizado, 2 volantes aqui, o Renato aqui, os 2 centroavantes. Ele tem várias formas e várias peças para fazer isso. Agora, ele precisa, uma coisa que é importantíssima para ele poder fazer tudo isso, esses testes, chama-se vitória. É outra conversa. Porque com 3 pontos, o vestiário vai sozinho. Né? Isso é bom. Mas eu torço muito pro Lázaro. E olhando até o campo, né, Plihal, a gente vê, por exemplo, o Fagner diferente. É um Fagner que se reconstruiu. O Fagner não me parece ser o mesmo Fagner do Vitor Pereira, o Roger não me parece ser o mesmo. Eu acho que o grande mérito do Lázaro também foi olhar para o Roger e falar, esse cara aqui ele tem que flutuar. Então aí você vê que várias oportunidades ele vem fazendo facão, ele reclamava muito de ficar preso, centralizado. Depois, pelo canto, então acho que agora o que ele fez? Ele deu liberdade para essa última linha para o Roger, o Renato, como disse o Zé, tá fresco e é o diferencial do time, mas o Fagner apoiando, o Fagner chega. O Fagner com o Vitor Pereira, ele ficou muito, se notabilizou muito pelas jogadas duras, mas ele continua marcando firme, é que ele não conseguia subir, ele já falou em várias oportunidades. Eu acho que esse é o mérito do Lázaro, eu acho que também o fato de ele estar lá há um tempo, conhecer vestiário e conversar com os jogadores, não que os jogadores escalem o time, mas você começa a entender como cada um pode responder melhor. Eu acho que esse é o ponto. Claro que tem as vitórias, mas eu acho que o ambiente também te ajuda a levar. O Roger, que você citou primeiro, marcando em todos os jogos na temporada em casa. E tem feito um paulista muito bom, né, Plihal? A gente sempre pondera em relação ao estadual. Agora, esses times que são mais frágeis, todo mundo enfrenta. E nem todo mundo consegue ganhar com habilidade. Isso tem que ser nós ponderamos, mas o estadual derruba, hein? Derruba muito? Não, Zé, não vale nada. Traz uma dúvida pra você, Zé. Não vale nada pra quem ganha. E você começa a vencer, você fala o seguinte, mas o adversário é mais fraco. E se você não ganha? A preocupação dobra, fica muito mais difícil. Porque a gente olha para o estadual e fala o seguinte, se o estadual está assim, imagine no brasileiro. Prato, mas pode ter certeza que o que eu disse o Plihal, o peso na cabeça do Lázaro é esse também. Ele não é bobo de bola, ele sabe que precisa vencer para poder, vou ganho, respiro, uma vitória minha tô ok, não fiz mais que obrigação. Para muitos, mas ele sabe que acumulando derrotas, empates... Eu concordo com o Prato, não é fácil nenhum jogo mesmo no campeonato estadual, só que na situação do Lázaro é muito melhor você iniciar uma trajetória no campeonato estadual do que no campeonato brasileiro. Supor que o Corinthians tivesse começado a temporada com um treinador mais renomado, esse cara tivesse caído no estadual, como a gente já viu acontecer diversas vezes, e o Lázaro estreasse no Brasileirão. Aí você não tem realmente uma rodada de descanso. Aí seria muito mais difícil. E o Roger Guedes está aproveitando muito bem, Plihal. E aí tem o mérito do Lázaro, que deu liberdade para ele. Me parece que houve um entendimento dele em relação ao que o time precisa, quando tem e quando não tem a bola. Ele sempre foi um grande finalizador. Definição de jogadas do Roger Guedes nunca foi o problema. O que a gente falava aqui dele era, o time perdeu a bola, ele vai cooperar com alguém? Ele vai ajudar os companheiros também a marcar? E a gente tem visto que ele tem se desdobrado, tem tentado, fugido um pouco do que a gente se acostumou a ver do Roger Guedes, tem feito gols. Eu não vejo mais, por exemplo, Zé, quando ele errava e naquele 1-2 alguém passava diferente e não era a bola para ele não tá mais reclamando como acontecia muito. Que eu acho que passa também por um amadurecimento. Falar que o pessoal conversou com ele uma vez, 2, 10, 20, uma hora você vai. Com o Vitor Pereira o ano passado, os mais velhos conversaram com ele, logo no começo, quando teve aquelas confusões. O Fábio Santos tem uma ligação muito grande com o Roger Guedes, desde os tempos de Atlético Mineiro. Então eles conversaram, já tinham me passado que eles conversaram, os mais velhos, né, deram aquela conversinha e tal, conversa um pouco mais dura em relação à cobrança de comprometimento. Esse ano aqui eu acho que está diferente muito por conta do próprio Lázaro, a presença do Lázaro. É uma presença o seguinte, primeiro ele era auxiliar, depois conviveu com os jogadores, então tem o lado daquele lado pessoal. Vocês conviveram no campo, no dia a dia, vocês sabem que o auxiliar ou o ajudante, né, o outro auxiliar e tal, são os caras que enxugam, que escutam as coisas e levam depois pro treinador. O famoso Corujinha. Tinha eu conheci o Corujinha. O Corujinha era um auxiliar. Tem auxiliar que o cara, ele dá uma segunda atrapalhada. O Corujinha, ele fica aqui, ó. Os jogadores estão falando, o auxiliar tá aqui, ó. Aí vai lá, pega uma laranja, tá perto dos caras tomar um isotônico. Aí ele ouviu, ele pega e leva.
Só que eu já vi clube que os caras mandam a vinheta errada pro Corujinha cair. Porque ele mais uma, duas, hein, Zé? Não é? Então vamos ver. Dê nomes aos corujinhas. Dê nomes às corujas. Corujinha é muito bom. Corujinha, você sabe que Ele tá acompanhando lá, tá só parado aqui, ele fica aqui, ó. Então, e aí tem... Esse é diferente. Mas tem, não, mas tem as duas faces, né, Zé? Tem o que recebe e passa e tem o que recebe e filtra. Sim, que é E aí consegue ter uma relação boa com os jogadores. Tem auxiliar que tem relação boa com os jogadores. muito. Parece ser o caso do Lázaro. Mas na grande maioria, se não 100%, Plirra, os auxiliares passam para o treinador, né? Talvez eles dão aquela enxugada, dão aquela lapidada na notícia para ver como... Porque hoje tem muita pressão. Você tem O várias corujinha quer ver o circo pegar fogo, Zé? Depende do corujinha. Não, às vezes ele cai, né? Ele se perde nele mesmo. Eu vou chegar né? Calma que eu vou chegar. E no caso do Lázaro, eu acho que essa troca de informações, eu acho que deve ser diariamente naquela conversa, na amizade, porque ele tem essa característica. Não, o Lázaro é um cara de conversar, positivo. de falar, tal. Então os caras fazem por ele. Pô, o cara é gente boa, não vou dar mancada, se tiver que me sacrificar, eu vou sacrificar. E aí quando você começa a se sacrificar, entre aspas, fazer uma função que você não está acostumado, como é o caso do Roger Guedes, e você vê que em todos os jogos você está fazendo gol, você está se sentindo bem, você consegue jogar, você vai embora. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Abel, desde o princípio não, né? Quando ele começou a desenvolver o trabalho e os jogadores compraram a ideia, você vê que ninguém reclama do Abel. Um que reclamou muito no comecinho, que foi o Dudu quando chegou da Arábia, né? Aí o Abel senta, vai pro banco, jogava 40 minutos, vai pro banco. Aí o Dudu entendeu o recado. E aí o Dudu mudou e você vê o que o Dudu tá jogando hoje. O quanto que o Guedes contribui pro Renato? Muito. Eu também acho. Movimentação, muito. Não só pro Renato, mas pro time inteiro. Não, mas no sentido de fazer o time jogar e também dar um refresco em alguns momentos do Porque jogo. ele dá muita opção, né, Plihal? Ele puxa muito os caras, ele abre buraco. E quando o time não tem a bola, né, Zé? O que a gente tem visto, às vezes, é o Roger Guedes voltando até mais para acompanhar do que o Renato Augusto. O Renato fica livre, né? Mas ele tem uma movimentação de criação de corredor que é muito grande. Ele pega, o Renato já dominou, o meia já dominou, ele puxa muito, Plihal. São coisas automáticas, mecanismos automáticos. E falando do seu Corujinha lá, do pessoal do Corujinha. Os corujinhas do Abel são nervosos, né? Tem uns bons, assim, tem uns corujinhas bons, mas assim, conversando com amigos que trabalham... Fontes. Corujinhas. Não, mas não é corujinha não, são treinadores. E reclamaram muito desses corujinhas permanentes aí. Ah, porque eles querem lugar, né, Zé? Os permanentes são meio né? perigosos, não sei, não posso dar nomes. O corujinha permanente, normalmente, por ter essa estabilidade, não é mais calmo, não é mais acomodado. Mas aí ninguém para lá. Uma hora o Corujinha falou, agora chegou minha vez, né? Agora eu quero ser gavião, né? Tem um Exatamente. Tem uns corujinha, eu quero ser águia. É isso aí. Tem uns corujinha que dá, perdemos, não, mas nós vamos melhorar. Aí já tá vendo? Eu te avisei. Tem que ter tirado aquele e entrado esse. Eu vou dar só um exemplo, assim. Uma vez um corujinha, na época, eu ia... Corujinha foi o melhor. E o corujinha tá em todo lugar, né, Zé? Em qualquer departamento, empresa. Agora, por causa do horário do programa, não, mas quando eu trabalhava, às vezes, de manhã, eu fazia os programas no CTs, né? Eu ia no CTs e tal. E eu fui no CT lá, um corujinha falou assim, ó, treinador aí, ó, meus números são melhores do que o dele. Poxa vida, cara. Aí o Corujinha foi comparar. Tá bom. Zé, mas o Corujinha dirigiu em 2 jogos, outro em 35. A chance do Corujinha ter um aproveitamento maior é considerável. Por isso que eu falei do ambiente. Você ia almoçar com os corujinhas no CT?